versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e a mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela sua palavra. Te louvamos por essa palavra em especial, que é maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Agora te clamamos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, falar ao nosso coração. Senhor, eu clamo a Ti, que apesar de mim, o Senhor venha falar com o seu povo. Que a exposição da Tua palavra venha trazer grande glória para o Teu nome. Que o nome de Cristo seja exaltado e que o Teu povo seja alimentado. Faz isso, Senhor, aqui. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós comemoramos o domingo da ressurreição, o domingo da vitória sobre a morte. E esse texto fala exatamente disso. Nós chegamos ao final da nossa série de mensagens em Lucas. Foram mais de 60 pregações em Lucas. Então, hoje eu quero, no domingo de Páscoa, eu quero lembrar com vocês, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a ressurreição, sobre o nosso relacionamento com Jesus. E baseado nesse texto, eu quero tirar 2 lições daqui para nós. E a minha pergunta para você é: como você tem se relacionado com Jesus? Como você tem se relacionado com Jesus? Você tem se relacionado com um Jesus vivo, que ressuscitou, ou você tem se relacionado com um Jesus morto? Porque existem 2 maneiras, eu quero tirar 2 lições desse texto, existem 2 maneiras de nós negarmos a ressurreição de Jesus. Nós temos uma maneira intelectual, mas nós também temos a maneira prática. Porque muitas das vezes nós, cristãos, não negamos a ressurreição de Cristo. Nós afirmamos a ressurreição de Cristo. Nós dizemos com a nossa boca: sim, nós cremos que Ele ressuscitou. Mas com a nossa vida, muitas vezes nós negamos essa realidade e essa a afirmação. Então eu queria pensar sobre essas 2 coisas hoje. Como nós temos nos relacionado com Jesus? Nós temos negado a sua existência, a sua ressurreição de uma maneira intelectual?
senão como nós temos nos relacionado com Ele. É sobre isso que a gente vai falar esse final de tarde. E o centro de todo esse texto aqui, se você for comigo, continuar com a Bíblia aberta, se você ler o versículo 6 comigo, do capítulo 24, você vai ver que os homens perguntam para elas, ou afirmam para elas. Aliás, se você voltar um pouquinho, o versículo 5, a parte B do versículo, diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então essa fala dos anjos é o centro de todo esse texto aqui. A pergunta que ele está fazendo para elas, mas que muitas das vezes ele está fazendo para nós: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por quê? E anote aqui que os anjos, eles não estão procurando informação, eles sabem muito bem o que aconteceu. Eles estão buscando transformação. Eles não estão buscando que as mulheres dêem a eles informações sobre o que aconteceu com Jesus. Eles sabem o que aconteceu com Jesus. Eles querem causar nelas o quê? Uma reflexão. Pensem sobre o que vocês estão fazendo aqui. Então os anjos não querem informação, eles querem transformação. Por quê? Porque eles querem mostrar o erro delas. Eles querem mostrar para elas que Jesus ele não é apenas um líder religioso como os outros qualquer. Porque o fato delas estarem indo ao túmulo com as suas especiarias e tudo mais, elas estão esperando encontrar no túmulo um homem morto. Elas esperam encontrar no túmulo um túmulo cheio. Mas eles então as corrigem e querem trazer para elas: pensem de novo sobre isso, porque ele não está aqui, ele vive. Então existe a primeira maneira de nós negarmos a ressurreição de Cristo de uma forma intelectual. Isso todo ano, né? Se você assistir televisão hoje, aí você vai assistindo o History Channel e outros channels da vida aí, e aí você vai vendo que todo ano aparece um estudioso novo, um especialista novo, falando que, aqui estão as provas de que ele nunca ressuscitou, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E aí eles vão começar a trazer o quê? A trazer na cabeça deles argumentos que negam a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então eles vão trazer argumentos intelectuais para o quê? Para negar a ressurreição. E basicamente hoje, muitas das pessoas que nós conhecemos, elas vão negar a ressurreição de Cristo baseado no quê? Na ciência. Vão falar o quê? Não, cientificamente falando, é impossível que alguém ressuscite dos mortos. Então nós, pós-modernos, nós que vivemos na era da ciência, com toda a nossa tecnologia, com todo o nosso avanço, nós estamos aqui do lado da Harvard, da MIT, ninguém mais acredita nessas besteiras, né, Rodrigo? Nós estamos no século 21, quem acredita nisso? Então, eles afirmam que nós que estamos na era da ciência, nós não podemos acreditar nessas coisas, no sobrenatural, porque nós somos pessoas modernas. Agora, essas pessoas que viviam no tempo de Jesus, sim, essas pessoas elas acreditavam nisso aí tudo, porque eram pessoas supersticiosas, pessoas que não entendiam as leis da física e a ciência como nós entendemos hoje. Então elas entendiam essas coisas e acreditavam nessas coisas porque eram pessoas supersticiosas. Mas para nós, isso não faz sentido nenhum. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Porque se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler aqui, a ressurreição no tempo de Jesus era tão impossível de ser acreditada como é no tempo de hoje. Em nenhuma época da história, a ressurreição foi alguma coisa que aceitaram, como alguma coisa que, somos supersticiosos, nós acreditamos nessas coisas. Nunca foi assim. A ressurreição sempre foi impossível de ser acreditada. No tempo de Jesus,
e ainda hoje. E isso Lucas está nos mostrando nesse texto. Ele está nos mostrando nesse texto. E se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, você vai se lembrar, quando ele está em Atos capítulo 17, que ele começa a pregar para os filósofos gregos, para os grandes pensadores do seu tempo, e eles começam a falar assim: olha, esse aqui é o Deus desconhecido, e ele começa a pregar para eles e tal, e eles deixam ele falar até que horas? Na hora que ele fala da ressurreição, mas ele não está morto, ele ressuscitou, aí eles explodem em gargalhadas. Por quê? Porque se para nós crer na ressurreição é uma coisa cientificamente impossível, não faz sentido para nós, para nossa cabeça pós-moderna, para eles também não fazia sentido por causa de pressupostos filosóficos. Por quê? Porque os grandes pensadores daquele tempo falavam assim: a matéria é má, o espírito é bom, então nós precisamos sair desse corpo para alcançar uma existência mais pura. Então tudo que é impuro está ligado à matéria. Então falar de ressurreição não faz sentido. Por quê? Porque se a matéria é má, tudo que nós queremos é sair do corpo e não ressuscitar esse corpo corrupto. Então para eles era tão absurdo falar de ressurreição naquele tempo, como é no nosso tempo. Ninguém acreditava em ressurreição naquele tempo. Não fazia sentido. Os judeus acreditavam em ressurreição, mas eles não acreditavam em ressurreição como nós acreditamos. Eles acreditavam o quê? Que as pessoas ressuscitariam no final, no último dia. Lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? E as irmãs de Lázaro vêm e Jesus confronta elas: vocês não sabem que quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá? Aí qual é a resposta dela? Não, Senhor, eu sei que nós ressuscitaremos no final. Ninguém acredita que ninguém ressuscita do nada assim. Não é uma crença judaica, que muitas vezes nós pensamos e confundimos por causa do cristianismo, porque nós cremos assim, que as pessoas daquele tempo, todo mundo achava isso aqui normal, todo mundo ressuscita. Não funciona assim. Então, o mesmo absurdo de crer na ressurreição que é hoje, era no tempo de Jesus. E como que a gente vê isso? Se você vê isso aí, se você volta, capítulo 24, versículo 11, as mulheres saem de lá, tem todo esse episódio, elas correm para falar para quem? Para os apóstolos, para os 11, e para os outros que estavam com eles, para os outros discípulos. Versículo 11 diz assim: mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareceram loucura. A gente não está falando aqui agora de pessoas que não conheciam Jesus. Nós estamos falando agora dos apóstolos. Nós estamos agora falando dos discípulos, de pessoas que andaram com Jesus. Quando as mulheres falavam: ele não está lá, ele ressuscitou, os discípulos, os apóstolos de Jesus não acreditaram. Não faz sentido essa história. As mulheres ficaram loucas, elas não sabem do que elas estão falando. E aí o texto vai falar de novo e de novo, versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória. Aqui, quem está falando? É Jesus. Se você conhece, você continua lendo esse texto, agora dois discípulos estão no caminho de Emaús, Jesus se encontra com eles, e Jesus começa a expor para eles, explicar a Bíblia para eles, e Jesus repreende eles, falando assim: como vocês custam a entender as coisas? Porque eles também, ninguém entendeu a ressurreição. Mas se você for para versículo 38 aí, continuar um pouquinho mais para frente, versículo 38, ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levanta dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda,
por não crerem ainda. Tão cheios estavam de alegria e de espanto que lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deixa eu tentar colocar para você uma coisa. Eles estavam reunidos, os discípulos de Jesus estavam reunidos. Vocês são os discípulos de Jesus, nós somos os discípulos de Jesus. Jesus diz: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Agora, as mulheres dizem: ele ressuscitou. E os discípulos de Jesus dizem o quê? Loucura, impossível, não aconteceu. Jesus encontra com os discípulos andando e explica para eles a palavra. Não entenderam nada, tão triste, não entenderam nada. Jesus aparece ressurreto na presença deles e fala: toca aqui, põe a mão aqui, olha aqui o meu lado, vê, olha para mim, porque espírito não tem carne e osso como eu tenho. E eles fazem o quê? Não, então agora está tranquilo, Jesus, acreditamos em você, certo? E eles não acreditam mesmo que eles estejam vendo Jesus ressuscitado. É a mesma coisa que Jesus aparecer aqui no nosso meio e diz: paz seja convosco, e vocês olham assim: não acredito. Quem é esse daí? De onde que ele veio? Que mágica é essa? Eles não acreditavam. Por quê? Porque não fazia parte, não estava na caixinha deles. Não faz sentido esse negócio de ressurreição. Eles nunca entenderam isso. Então, qual que é o ponto? Era tão difícil acreditar na ressurreição naquele tempo quanto é agora. Aliás, naquele tempo eles chegaram a ver Jesus ressuscitado e eles não acreditavam nele. Você consegue ver isso? Vocês têm alguma coisa para comer aqui? Porque é o que está faltando. Me dá alguma coisa para comer para vocês verem que eu vou comer. Então, o que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte: que se o Espírito Santo de Deus não nos abrir os olhos, nenhum de nós pode crer em Cristo. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por que nós cremos? Porque, se você ler esse texto aqui, então o Espírito lhes abriu os olhos foram abertos para que eles pudessem entender essas coisas. Eles só puderam crer depois que o Espírito Santo agiu na vida deles, lhes abrindo os olhos. Nós estamos aqui porque um dia o Espírito Santo de Deus nos abriu os olhos, então nós tivemos um encontro com Cristo ressurreto e a nossa vida foi transformada. Então, os homens continuam, os homens anjos continuam no versículo 6 aí, se você quiser voltar no versículo 6, e eles então falam para ela assim: lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês. Lembre-se, ele disse que ele ressuscitaria. Pensa numa coisa comigo. Aliás, se você ler o capítulo 9, o capítulo 18, Jesus diz para eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aí você vê nos evangelhos todos Jesus falando: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas eu ressuscitarei. E logo depois, parece que Jesus ele não falou nada disso, porque aí depois eles começam a brigar. Quem é o maior no reino? Quem é o mais importante? Jesus acabou de falar assim: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E eles: mas quem é o mais importante? Parece que nem passou pela cabeça deles. Parece que nem entrou no um e saiu no outro. Parece que nem chegou lá. E aí, não é interessante para você que Jesus fala, e se o evangelista está dizendo aqui 2, 3 vezes que Jesus falou para eles: eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos dos judeus, dos gentios, e eu vou ressuscitar. Se eles estão aqui e eles estão economizando histórias para poder, tem um objetivo aqui, vocês têm noção de quantas vezes Jesus deve ter repetido isso para eles? Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos gentios, seja morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscite. Ele deve ter falado isso de novo, e de novo, e de novo. Chega sexta-feira, Jesus morre, ele é crucificado, ele é colocado no túmulo. Agora nós estamos no domingo, e depois de Jesus ter falado: olha, eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu ressuscitarei ao terceiro dia.
Não tem um discípulo, não tem um filho de Deus para falar assim: ó, é o terceiro dia. Ele não disse que ele ia ressuscitar? Vamos correr lá para ver o que deu. Não tem um para falar isso. E quando ainda trazem a notícia, ele ressuscitou, eles não acreditam. Vocês já pararam para pensar nisso aqui ou não? Mas isso aqui não está falando apenas dos apóstolos, não estava falando apenas dos discípulos. Essa aqui é a minha história e a sua história, porque Deus, de novo e de novo e de novo, Ele afirma na palavra dEle coisas na sua vida e na minha vida, e nós, depois de ler e reler e ver de novo, mas Deus prometeu isso para você, mas Deus prometeu isso para você, aí você está passando por aquele momento difícil, mas você não crê. Você não crê. Essa é a nossa vida. Nós somos tardios em acreditar nas promessas do Senhor. Nós somos os discípulos surdos que não conseguem acreditar nas coisas que o Senhor nos disse que aconteceriam. Mas a ressurreição é um fato histórico. A ressurreição é um fato histórico. Aí você me pergunta: Rodrigo, mas como que você pode ter certeza disso? Como que você pode ter certeza disso? Porque Lucas nos dá nomes, porque Mateus nos dá nomes, porque Marcos nos dá nomes, João nos dá nomes, porque o apóstolo Paulo nos dá nomes. Porque fora dos 4 evangelhos, nós ainda temos o testemunho de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo escreve, e ele fala: olha, esses irmãos viram, e cita nomes. Aí depois ele apareceu a esse, e mais esse, e depois a mais de 500 pessoas, das quais muitos ainda estão vivos. Então, o porquê que Lucas está relatando no versículo 10 aí, o nome de 3 mulheres, Joana, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e muitas outras com ela, tem mais mulher aí, mas ele só colocou 3 aí. Por que os evangelhos nos dão nomes? Por quê? Porque essa era a maneira de se fazer história. Essa era a maneira de você colocar nota de rodapé. Como que funciona isso? Toda vez que eu tenho que escrever um artigo, quando eu tenho que escrever alguma coisa acadêmica, quando eu escrevo, eu tenho sempre que fundamentar as minhas afirmações, as minhas sentenças. Eu escrevo uma sentença e eu tenho que colocar uma nota de rodapé. Então, eu coloco, sabe aquele númerozinho pequenininho que fica na frente depois de uma frase? Aí você olha lá embaixo, tem uma notinha de rodapé. Na sua Bíblia também é assim. Toda vez que eu estou escrevendo, eu tenho que escrever a frase e depois eu coloco uma nota de rodapé, para dizer da onde que eu tenho fundamento para falar daquilo. Da onde que eu tirei aquela ideia, da onde eu tirei aquela pesquisa, da onde que eu tirei aquele dado científico. Então eu tenho sempre que ficar colocando a referência do que eu estou escrevendo. Naquele tempo eles não tinham notas de rodapé, a nota de rodapé deles eram nomes. Por que eles dão nomes então? Por que Lucas nos escreve nomes? Por que Paulo nos dá nomes? Porque os evangelhos eles foram escritos entre 30 a 40 anos depois da morte de Jesus. O apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, 20 anos depois da morte de Jesus. Quando ele dá nomes de pessoas que viram Jesus, o que ele está dizendo? Olha, a ressurreição está aqui, aconteceu assim, assim e assim, assado, ele apareceu a essa e essa pessoa, e a mais de 500 irmãos. O que ele está querendo fazer comigo e com você? Provar que é um fato histórico, que não é uma lenda. Por quê? Porque você podia sair da onde você estivesse, e você podia ir para Jerusalém, e você podia perguntar para Joana, para Maria Madalena, que ainda estavam vivas, e ter certeza daquilo que eles escreveram. Imagina o seguinte, imagina que Jesus, no ano de 1980, ele aparece em Marlborough, ou em Lowell, aparece em Lowell, e ele aparece para a igreja em Lowell, e muitos irmãos vêm, e ele fica 40 dias aparecendo aqui. Aí você, 40 anos depois, você escuta um negócio desse, aí você você pega um livro e está escrito lá, olha, no ano de 1980, Jesus apareceu na igreja em Lowell, aconteceu isso. Como que eu posso testar se aquele livro está correto, se é verdade aquele livro?
Eu vou acreditar nele só porque ele está escrito aqui num livro publicado que Jesus apareceu? Não. Aí, mas no livro está escrito uma lista de nomes de pessoas que viram aquilo. Eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá perguntar para essas pessoas. Aí essas pessoas, ou afirmando ou não, eu vou saber se é verdade aquilo que o livro afirma. Então é por isso que Lucas nos dá nomes, para mostrar que isso aqui não é uma lenda, não é uma história, para mostrar que isso aqui é um fato histórico, que você pode comprovar, através desses nomes. Então Maria Madalena, Joana e Maria, quem são elas? A gente precisa entender quem são elas. Por que Lucas dá esses nomes também? Porque se você voltar, e se você continuar, aliás, no versículo 23 do 55, nós vamos saber que essas mulheres são mulheres que acompanharam Jesus desde o começo, desde que ele sai da Galileia. Elas viram os milagres, elas viram os ensinos, elas andaram com Jesus. E se você voltar um pouquinho aí, antes disso aqui, antes do capítulo 24, e ler aqui, você vai ver que essas mulheres, depois da crucificação, depois que ele é tirado do madeiro, ele é colocado no túmulo, essas mulheres vão lá checar onde ele está sendo colocado. Então no outro dia elas preparam as coisas, no domingo elas voltam. Elas andaram com Jesus, elas viram os milagres, os ensinos, elas viram Jesus ser crucificado, morto e sepultado. É por isso que Lucas está colocando isso aqui. Não é um bando de mulher que não sabia nada de Jesus, de repente está inventando uma história. Não, elas viram, elas são testemunhas oculares daquilo que Jesus fez. Mas a gente tem ainda outras evidências fora essa. Eu quero citar bem rapidamente isso aqui. Quais são as outras evidências? O túmulo está vazio. Nem o historiador mais cético é capaz de negar que o túmulo está vazio. Eles vão inventar um monte de outra coisa para falar, não, o corpo foi roubado, isso aconteceu. Mas nem o historiador mais cético, mais ateu, mais secular é capaz de negar que o túmulo está vazio. Em segundo lugar, a única coisa de valor que foi deixada para trás, que era o quê? Quando Pedro ele entra, ele abaixa, ele olha os panos que foram deixados para trás. Por que Lucas relata isso aqui? Porque se ladrões tivessem aparecido para roubar o túmulo, não faz sentido eles deixarem para trás a única coisa de valor que eles tinham. Se alguém queria roubar o corpo de Jesus, para que tirar as vestes, para que tirar o linho que envolvia o seu corpo e andar com ele pelado, com o morto pelado? Por que eles iam tirar dele de lá, sem o manto que o cobria? É por isso que Lucas faz questão de colocar aqui, o manto está lá, mas Jesus não está. Terceira coisa, o que teria feito os judeus monoteístas adorarem um homem? Se você conhece os judeus, se você conhece a história dos judeus, você vai ver que o judeu morre, mas ele não adora um homem. O judeu, ele morre, ele entrega a sua vida, mas ele não se dobra diante de nenhum homem, por mais poderoso que ele seja. Então, se Jesus não ressuscitou, você vai ter que trazer uma explicação de como um monte de judeu, ortodoxos, monoteístas, se dobraram em adoração a um homem. A quarta coisa, todos os movimentos messiânicos do tempo de Jesus, porque a gente pensa, tem Jesus como movimento messiânico, tem um monte de outros, tá? Vocês estão estudando a história, você vai ver que tem muitos outros movimentos messiânicos na história. Todos os outros movimentos messiânicos no tempo de Jesus terminaram depois da morte do seu Messias. Matavam o líder deles, se dispersava a multidão, acabava a revolta. Não é isso que Gamaliel vai dizer no livro de Atos? Tomem cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, quando eles pegam Pedro e João. Porque se vocês fizerem alguma coisa contra eles, e eles estiverem trabalhando para Deus, vocês se verão lutando contra Deus. Por quê? Porque todos os outros movimentos, quando se levantaram, mataram o líder e acabou. Mas esse não acabou. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Então,
o movimento não acabou depois da morte do Messias, o movimento explodiu depois da morte dele. Aí você vai ter que explicar a razão de, o que é o sexto ponto aí, de o cristianismo ter varrido todo o Império Romano em 200 anos. Explica então como que a morte de um galileu sem nome, sem quem ninguém o reconhecesse, pudesse se explodir no maior movimento da história e se tornar uma das maiores religiões do mundo. É isso que os historiadores têm que explicar. E eles não explicam isso, porque eles sabem que não tem argumento contra isso. Mas em quinto lugar, você também tem que explicar o que aconteceu com os irmãos de Jesus, por exemplo, com Tiago. Lembra que, enquanto em vida, eles não acreditavam em Jesus, pelos milagres, pelos ensinos, por toda a sua popularidade, eles desdenhavam de Jesus, quando Jesus estava vivo. Agora você tem que explicar o que fizeram os irmãos de Jesus, especialmente Tiago, que se tornou líder da igreja de Jerusalém, a crer nele depois de morto. Se eles não criam nem em vida, quem dirá depois de morto? Como que você explica a conversão dos irmãos da família de Jesus, que pensavam que ele tinha ficado louco? E a gente podia continuar com outros testemunhos, com outras evidências. Então, crer na ressurreição de Jesus Cristo não é uma coisa que a gente crê por superstição, que nós cremos apenas porque nós cremos. Nós temos base histórica, evidências históricas para que crer o que nós cremos, mas acima de tudo, nós temos dentro de nós o testemunho do Espírito Santo de Deus, que diz: o túmulo está vazio, mas o trono está cheio, ele vive e vive para todo o sempre. Todo o sempre. Mas depois que nós lidamos com a questão intelectual, nós precisamos lidar com a questão prática. Porque muitos de nós, talvez nenhum de vocês aqui fala: mas Rodrigo, legal esses pontos aí, mas eu acredito na ressurreição. Eu acredito na ressurreição. Você acredita mesmo? Acredita mesmo? Porque existe uma segunda maneira de nós negarmos a ressurreição, que é a maneira prática, ou de forma prática. Você vê no versículo 1, se voltar agora tudo para o versículo 1, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. O que está acontecendo aqui? Elas vão ao túmulo esperando encontrar um cadáver. Elas vão esperando encontrar um túmulo cheio. Elas pensavam que Jesus era como um dos grandes profetas do passado. Mataram um profeta nosso. Elas pensavam que Jesus era como Isaías, como Jeremias e como tantos outros que foram mortos. Mas Jesus não é apenas um profeta. Jesus é Deus, o Filho único de Deus. Então, o que os anjos estão querendo dizer para elas, e o que eles estão querendo dizer para nós hoje aqui é: se procurarmos Jesus e o tratarmos como morto, nós nunca o encontraremos. Se nós procurarmos Jesus e tratarmos, ir a Ele como se Ele estivesse morto, nós nunca o encontraremos, porque Ele não está morto. Mas aí no versículo 7 de novo, que é o centro da passagem, esses três versículos, 5, 6 e 7, os anjos dizem uma palavra que é muito importante aí. Ele diz o quê? É necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho do Homem morra. Por quê? As mulheres, elas não entenderam a ressurreição porque elas nunca entenderam a morte de Jesus. Os discípulos nunca entenderam a ressurreição e não acreditaram na ressurreição porque eles nunca acreditaram na morte de Jesus. Eles acreditam na morte, mas a morte dele é como a morte de qualquer outro. Então a ressurreição não faz sentido para eles, porque eles não entendem a morte. A morte não faz sentido. O Messias morto não pode salvar ninguém. É isso que eles pensam. Cansei de falar isso, eu cansei de explicar isso nessa série de pregações em Lucas. Eles esperam o Messias guerreiro, o Messias que vai libertar Israel da sua opressão com Roma.
Eles esperam uma libertação política, física, mas Jesus nunca veio para trazer isso. Nunca veio. Então eles não entenderam a ressurreição porque eles não entenderam o porquê Jesus tinha que morrer. Eles sabiam, e essas mulheres sabiam, que Jesus tinha morrido, mas elas não entendiam o porquê Jesus tinha morrido. E muitos de nós ainda hoje entendem uma coisa: Jesus morreu, mas não entendem que era necessário que ele morresse. Entende que Jesus morreu, mas não entende o porquê ele tinha que morrer. E por que então que é necessário que o Filho do Homem morra? Por que é necessário que o Filho do Homem morra? Porque nós somos muito piores do que nós imaginamos. Nós somos muito piores do que nós pensamos ser. Por que é necessário que o Filho do Homem morra? Porque não tem nada que você possa fazer pelas suas obras, pelas suas caridades, por qualquer coisa que você tentar fazer, que você possa se reconciliar com Deus. Não existe maneira humana de você voltar a Deus, de você se reconciliar a Deus. É necessário que ele morra. Por que é necessário que ele morra? Porque a nossa dívida diante de Deus é uma dívida impagável. Porque a nossa dívida, por causa do nosso pecado diante de um Deus santo, requer a nossa morte. Deus é santo. Deus não aceita uma única falha moral. Ele não aceita um único pecado. Então não existia nada que nós pudéssemos fazer para nos salvar. Então é necessário que o Filho de Deus venha, viva a nossa vida perfeitamente, sem pecado. Sem pecado. Hoje eu estava estava conversando na hora do almoço com amigos, e aí as pessoas estavam falando, né? Nossa, mas Jesus, ele apanha e ele perde sangue, e ele estava tão desfigurado, e se você assistir aquele filme A Paixão de Cristo, as pessoas ficam chocadas com aquele filme, mas relatos históricos do que é uma crucificação, nos dizem que foi dali para pior, que o que Jesus passou foi muito pior do que aquilo. Então as pessoas ficam curiosas, mas como que Jesus perdeu aquele sangue, foi torturado daquela maneira, como que ele não morreu antes? Sabe por que Jesus não morreu antes? Porque a morte não tinha nada com ele, não tinha autoridade sobre ele, porque o poder da morte está no pecado. Jesus não tem pecado, Jesus não pode morrer se ele não entregar o seu espírito. É por isso que ele vai para a cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque a autoridade da morte não estava sobre Jesus. É por isso que ele pode sofrer, e ele não morre. Por quê? Porque não existe pecado em Jesus. É ele quem se entrega. O que segura Jesus naquela cruz não são os cravos, é amor a você e a mim. Então, Jesus, ele tinha que morrer porque as nossas obras diante de Deus não valem nada, não tem nada que nós possamos fazer para sermos salvos. E eu sei que isso aqui para muitas pessoas é ultrajante. Como assim? Porque muita gente se acha bom, muita gente se acha merecedor. Então nós podemos negar que ele tinha que morrer quando nós nos achamos bons e merecedores. Não, eu consigo ser salvo. Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu faço obras boas. Deus, ele tem que me salvar. Meu irmão, minha irmã, se você não estava aqui na semana passada, eu dei um exemplo de um filme, você não sabe quem você é. E talvez, rapidamente, eu possa lembrar, você que talvez não estivesse aqui na última semana, de um exemplo muito rápido. Imagine que você tem um chip na sua cabeça, que grava todos os seus pensamentos, atos, palavras. E de repente eu posso pegar esse seu chip e colocar no computador lá atrás, que passa os slides aqui. E eu coloco a sua vida da última semana, aquilo que você passou, aquilo que você viveu, pensou, falou.
E eu coloco aqui, diante da igreja, para que possamos contemplar a sua última semana. Como você se sentiria? Vergonha não é um sentimento que eu acho que descreve o que você está sentindo nesse momento. Então, você se sentiria humilhado por causa da sua última semana de vida. Eu nem estou falando de toda a sua vida. Da última semana, de atos, palavras e pensamentos. Você se envergonharia diante de nós, homens e mulheres como você, porque nenhum de nós aqui é mais santo que o outro. É tudo farinha do mesmo saco. Se passar que a última semana de cada um de nós aqui, nenhum salva. Nenhum salva. E aí eu disse à igreja na última semana que eu não tenho essa tecnologia para passar esse telão aqui, a sua vida aqui, mas tem um que tem. O Senhor tem. E um dia as nossas vidas passarão diante dele. E se você se envergonharia de passar a sua vida diante de pecadores como nós, sabendo que todo mundo aqui, ninguém é melhor que ninguém, como que você acha que você vai se sentir diante de um Deus santo? Santo, santo. Você consegue entender a magnitude do nosso pecado diante de Deus? Você acha que naquele dia alguém vai erguer a cabeça e dizer: eu mereço ir para o céu por causa disso? Olha, Deus, eu preguei. Olha, Deus, eu fiz boas obras. Naquele dia nós não teremos coragem de levantar a cabeça, senão por causa do sangue de Cristo que nos cobre. Então era necessário que Ele morresse por causa dos nossos pecados. Então nós negamos quando nós nos achamos bons, mas nós também negamos que era necessário que Ele morresse. O outro lado, o oposto de tudo isso, porque tem gente que se acha tão indigno, tão indigno, tão indigno. Deus não pode me salvar, eu sou muito indigno. Uma vez conversando com uma pessoa, ela falou assim: Rodrigo, eu não tenho salvação para mim, não tem nada que Deus possa fazer para me salvar. Deus, Ele me odeia. Deus, Ele não pode amar uma pessoa como eu, que fiz isso. Eu disse para ela assim: o que você está falando para mim é que o sangue de Jesus Cristo, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que ele não pode cobrir o seu pecado. É isso que você está falando, que a morte de Jesus, ela é tão ineficaz, que ela não pode te salvar. Mas eu quero dizer para você hoje, que apesar de tudo isso que você fez, uma gota do sangue de Jesus pode purificar e pode salvar a humanidade inteira. Porque se você pegar e colocar numa balança, desse lado, toda a criação de Deus, porque ela me perguntou assim: mas não parece justo, como que ele pode morrer pelo pecado de toda a humanidade? Como que ele pode morrer para salvar uma multidão de pecados de pessoas como eu? Como que ele pode? Simples assim. Se você colocar nesse lado da balança, todo o universo e todas as coisas criadas, todos os seres humanos, tudo que existe, coloca desse lado da balança. E desse lado da balança você coloca Cristo. A balança afunda no chão, porque Ele é mais digno do que todo o universo colocado junto. Ele é digno. Ele é digno. É por isso que Ele pode salvar o meu pecado, me salvar, te salvar e salvar uma multidão de eleitos que Ele salvou. Porque o sangue de Jesus é mais valioso do que qualquer um de nós e do que qualquer coisa colocada junto. Toda a criação é sustentada por Ele. Então nós negamos a ressurreição de forma prática, quando nos relacionamos com Jesus como se Ele ainda estivesse morto. Como que funciona isso? Quando nós não oramos. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem chegado em Jesus e orado a Jesus como se Ele estivesse num túmulo? Quando existe vida de oração? Quando existe vida de oração?
Então nós agimos de forma prática. Nós não cremos na ressurreição, nós não cremos que Ele está vivo de forma prática. Quando nós não o buscamos em oração, quando nós não nos relacionamos com Ele. Porque se Ele está vivo, nós necessariamente precisamos buscar um relacionamento com Ele. Porque uma vez que nossos pais ainda estão vivos e nós não temos relacionamentos com os nossos pais, de que vale isso? De que vale isso? Porque nós estamos tratando nossos pais como se eles estivessem mortos. Assim também é com o Senhor. Uma vez que nós conversamos com a nossa boca, não, Jesus ressuscitou, eu creio na ressurreição, mas eu vivo, eu não oro, eu não busco, eu não me relaciono, eu não quero saber o que Jesus quer de mim, o que Ele tem para mim. Eu estou, de maneira prática, negando a ressurreição de Jesus Cristo. Talvez, e esse seja talvez o nosso grande problema, nós dizemos com a nossa boca, Jesus ressuscitou, mas com a nossa vida nós não afirmamos a mesma coisa. Então, se esse é o seu relacionamento, o meu relacionamento com Jesus, nós ainda estamos indo ao túmulo para nos relacionar com Ele. Se esse é o meu e o seu relacionamento com Jesus, mesmo que nós afirmemos que Ele ressuscitou, nós ainda estamos indo ao túmulo, como as mulheres, se relacionar com Jesus morto, porque Ele nunca ressuscitou para nós. As mulheres queriam se relacionar com Jesus morto, mas os anjos dizem, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Em outras palavras, se vocês querem se relacionar com Jesus aqui, vocês nunca terão um relacionamento com Ele. Se vocês querem se relacionar com Jesus, como se Ele ainda estivesse morto, falando com a boca, confessando com a boca que ele vive, aleluia, Ele vive, domingo da ressurreição Ele vive, nós cremos com a nossa boca, nós cremos com a nossa mente, mas nós não vivemos isso, nós não o buscamos, nós não oramos, nós não entendemos com o nosso coração que Ele vive, nós ainda estamos nos relacionando com Ele como se Ele estivesse morto, nós ainda estamos buscando no túmulo nos relacionar com Jesus. Quais são as implicações disso? Depois de tudo isso, quais são as implicações da ressurreição de Jesus Cristo? O domingo da ressurreição nos mostra que não é suficiente saber que Ele morreu, mas devemos buscar aquele que vive e nos relacionar com Ele. Porque não é apenas suficiente saber que Ele morreu e até dizer que Ele ressuscitou, se nós não buscamos e não nos relacionamos com Ele. Se Jesus vive e Ele vive, então tudo é possível. Essa é a segunda implicação. Se Ele vive e Ele vive, meu irmão, Ele reverteu a morte. Se Ele saiu da sepultura, tudo é possível ao que crê. Nós não apenas devemos esperar grandes coisas, nós vamos buscar grandes coisas dEle, porque se Ele vive, tudo é possível. E nós vivemos muitas vezes uma vida medíocre com Deus, medíocre com Cristo. Nós não esperamos grandes coisas dEle, porque mais uma vez nos relacionamos com Jesus morto. Mas se Ele vive e Ele vive, nós devemos esperar grandes coisas dEle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos. O que a ressurreição alcançou para nós? Por que Ele tinha que morrer? Por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, Rodrigo, por que Ele ressuscitou? Por que Ele não foi para o paraíso e ficou no paraíso? Por que Ele tinha que ressuscitar? Porque, como diz Romanos capítulo 4, Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e a ressurreição para a nossa justificação. Se Jesus não ressuscitou, ainda estamos nos nossos pecados. Por que a ressurreição é importante? A ressurreição é importante por causa disso. A ressurreição é o nosso ticket, é a nossa garantia de que tudo aquilo que Jesus disse que Ele faria, Ele alcançou. Ele disse, eu vou morrer por vocês, eu vou pagar o preço do pecado de vocês, eu vou transformar vocês, eu vou trazer vocês de volta ao Pai. A ressurreição é a garantia de que Ele fez isso.
A ressurreição é a garantia de que, assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Nós não cremos num Deus morto, porque se Jesus morreu e ficou morto, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Ele vive, e a ressurreição é a nossa garantia de que nós estaremos com Ele para sempre. Jesus alcançou para nós, então, uma vida indestrutível. Uma outra implicação da ressurreição de Jesus é essa: Jesus alcançou para nós uma vida indestrutível. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O mais terrível inimigo dos homens foi vencido. Nós podemos dizer para a morte isso: morte, venha e dê o seu melhor golpe, porque o mais baixo que você me levar, mais alto Ele vai me levantar. Onde está a morte, o seu poder de ferir? A morte foi vencida. Então, eu não preciso mais temer. Eu posso andar e ter uma vida indestrutível. Eu não temo mais a homens, eu não temo mais a doenças, eu não temo mais o meu destino. Por quê? Porque a morte foi vencida, a morte foi tragada pela vida, a cruz paga o pecado, a ressurreição mostra que nós também viveremos para sempre com Ele. Eu sei que se eu morrer aqui agora, eu estarei com o Senhor, e no dia que Ele voltar, o meu corpo ressuscitará incorruptível, e eu estarei com Ele para sempre. Meu irmão, o que você mais precisa para viver essa vida? Era isso que o apóstolo Paulo tinha, e isso fez toda a diferença para ele. É por isso que ele pôde passar pelo que ele pôde passar. Ele tinha uma certeza: se vocês me matarem, eu vou para a glória. Então, se eu morrer é lucro, mas se eu viver, eu vou viver para a glória de Cristo. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Jesus, nós te louvamos pela ressurreição, que é a nossa garantia de que nós também ressuscitaremos com o Senhor. Nós te louvamos pela sua ressurreição, Jesus, porque mesmo que nós venhamos a morrer, um dia nós ressuscitaremos, nós passaremos a eternidade contigo. Obrigado porque a sua ressurreição nos dá a garantia de uma vida sem temor, uma vida indestrutível, porque nós sabemos que nada, nem anjo, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, pode nos separar do seu amor, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pela ressurreição. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Filho, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus, e nós oramos no nome forte, poderoso daquele que vive e vive para sempre, o nosso Senhor Jesus.